mais gosto ainda por falar do Carlos de Oliveira, que é um escritor que eu acho que é, de facto, uma figura importante da nossa literatura. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que ele esteja com falta de leitores, mas talvez seja porque eu o releio com alguma frequência. Aquilo que eu tenho aqui, tinha aqui um pequeno PowerPoint e mais umas notas que tomei e que tentarei não ler, mas primeiro é melhor abri-las. Deixa-me só abrir só para me orientar e não. Depois não vai reproduzir o texto que eu tenho ali, pois não? O Word. Vai. Se eu abrir agora aqui o Word, vai reproduzir. Por acaso não, porque já mudou aqui. Não, acho que não. Não? Acho que não. Não, porque continua lá o PowerPoint. Ok. Sim. Ok, é isso. Tá bom. Obrigadíssimo. Pronto, isto está. É uma questão técnica, desculpe. Ok. Está a ouvir-se bem? Está tudo. Aquilo que eu vos vou apresentar, que eu me convidava para fazer uma aula de 1 hora, mais ou menos, e aquilo que eu vos vou apresentar é uma parte de um trabalho em curso, que por enquanto tem aquele nome provisório, palavra, jogo, atmosferas, e que tinha várias maneiras de ser estruturado, várias possibilidades, podia escolher vários livros por onde pegar, podia dar para fazer uma espécie de leitura panorâmica, de leitura transversal dos livros do Carlos Oliveira, mas para mim não é a melhor estratégia. Em primeiro lugar, porque não me dou bem com esses métodos, e em segundo lugar, porque acho que o Carlos Oliveira é um género de escritor que pede uma atenção muito particular a cada texto, e portanto eu acabei por decidir falar de um livro que me deixa numa posição difícil, porque é um livro que foi reeditado agora em 2021, na altura em que o Carlos Oliveira fez, em que passaram 100 anos do nascimento do Carlos Oliveira, e que é um livro que ele, quando morreu em 81, parece que estaria a rever, mas não terminou essa revisão. Portanto, é o único dos romances dele, dos primeiros romances que ele escreveu, que não publicou, remodelado, revisto, profundamente revisto, como aconteceu no caso dos outros 3, que são A Casa na Duna, O Pequenos Burgueses e Uma Abelha na Chuva. Mas a verdade é que o livro apareceu reeditado. Portanto, há uma iniciativa em 2021, não há proibição de publicação, não há propriamente testemunhos de que ele tivesse abjurado do livro, e não há nada que proíba a republicação. O livro vem praticamente com o texto do romance da segunda edição e vem apenas, digamos, assistido por um prefácio do meu colega Osvaldo Manuel Silvestre, professor na Universidade de Coimbra. Mas as razões pelas quais decidi pegar neste romance têm a ver com o próprio romance, com o facto de há muitos anos não termos uma edição, à disposição uma edição recente do livro, e com o facto de as pessoas que ficaram a cuidar da obra do espólio do Carlos Oliveira terem decidido publicá-lo mesmo assim. Portanto, fica assim uma posição um pouco ambígua, e as explicações sobre as dificuldades ou as razões que terão levado o Carlos de Oliveira a protelar a revisão deste texto para uma reedição, como ele fez com os outros, são razões muito especulativas, não são razões que
estejam claras para ninguém, penso eu. Vão-se avançando umas hipóteses, mas eu acho o romance particularmente interessante se nós partirmos de um problema na obra do Carlos de Oliveira e na leitura do Carlos de Oliveira, nas interpretações do Carlos de Oliveira, que é o problema que fez com que as palavras estilo e forma fossem uma espécie de óbice na apreciação positiva da obra do Carlos de Oliveira. Uma espécie de obstáculo que deixou muita gente renitente em relação à avaliação dessa obra. E isso aconteceu praticamente desde que a obra começou a ser publicada. É preciso lembrar, só para enquadrar, que este período em que o Carlos de Oliveira publica os seus primeiros livros, os primeiros 4 romances são publicados entre os 21 e os 32 anos de idade. E ele, a partir daí, fecha a produção romanesca, continua a publicar poesia, depois publica também mais tarde O Aprendiz de Feiticeiro, e o livro, o último romance, que é uma coisa meio esquisita, chamada Finisterra, Paisagem e Povoamento. E algumas das objeções e das discussões à volta da obra dele têm a ver com este problema do estilo, da forma, do eventual privilégio excessivo do estilo e da forma na obra de um escritor que se normalmente costuma identificar com o movimento neorrealista, e que foi nesse quadro que publicou os seus primeiros livros e com um certo nível de compromisso com o próprio movimento. E a impressão que eu tenho é que a razão que fez disso um obstáculo, um problema, talvez não seja uma razão que esteja ainda suficientemente explicada e justificada. E eu acho que um romance como Alcateia é um romance especialmente pertinente para levantar de novo o problema, porque aquilo que se possa ter querido, dizer quando só punha forma e estilo de um lado, temas, ideias, doutrinas ou conteúdos do outro lado, como se fossem duas coisas em choque uma com a outra, talvez seja menos importante por isso do que por sinalizar algumas coisas que desde aqueles anos 40 do século XX nunca foram muito bem aceitos pelos leitores da ficção em prosa do Carlos de Oliveira. Portanto, são os romances, e portanto vou deixar sossegado a poesia, deixar sossegado o Aprendiz de Feiticeiro, não vou fazer referências. Naturalmente, insistindo que continua a haver ótimas razões para lermos a poesia do Carlos de Oliveira e ótimas razões para lermos o Aprendiz de Feiticeiro, que me parece um dos textos mais importantes do século XX. E a poesia dele continua a ser uma poesia muito singular, muito original, muito específica, muito assinada, não é? Com uma assinatura muito forte e portanto não há motivo nenhum para alguma vez se perder a noção do valor desta obra em qualquer dos campos em que ela se expande. E para falar deste problema, eu lembrei-me de começar por um exemplo que se calhar está mais na memória de nós todos, que é indiretamente é um problema de estilo, e que se encontra logo no início do romance La Banha da Chuva. A primeira edição é de 1953, portanto foi o último desse ciclo. Foi bastante revisto em 1969, na 4ª edição, e a versão atual só ficou feita, completada em 1971, portanto na 5ª edição. Ora bem, não se trata bem do estilo com que a personagem do romance nos é apresentado no primeiro capítulo, mas é mais o estilo de comportamento e, de certa maneira, o comportamento estilístico que no 2º capítulo
da Abelha na Chuva levam o Medeiros, que é diretor do jornal Comarca de Corgos, a ficar muito perplexo com o texto que o Álvaro Silvestre lhe leva, lhe entrega como pedido imediato de publicação, sem olhar ao custo que a publicação envolvesse. Então, eu vou só lembrar aqui o primeiro parágrafo desse texto de que é pedido publicação. Aqui já não dá para fazer assim, tem que ser de outra maneira, porque tenho que ir ao PowerPoint para poder movimentar aqui os slides. O que é que aconteceu? Aconteceu aqui qualquer coisa. Diga. Já foi? Ótimo. É. Já está? Pronto. Ok. Como é que é? É caption? É Não. Alt E, ok. e vai alternando entre os programas. Ok, obrigado. O primeiro parágrafo do texto que ele pede para publicar diz isto: eu, Álvaro Rodrigues Silvestre, comerciante e lavrador no Montouro, freguesia de São Caetano, concelho de Corgos, juro por minha honra que tenho passado a vida a roubar os homens na terra e Deus no céu, porque até quando fui mordomo da senhora do Montouro, sobrou um milho das esmolas dos festeiros que eu despejei nas minhas tulhas. É um tipo de declaração que não é de facto habitual encontrar em jornais, não é? Não se costuma encontrar este tipo de confissões em jornais, e o Medeiros, que é o diretor, estranha bastante esta intenção de publicar uma confissão destas, que nos parágrafos seguintes, são mais dois, ele ainda carrega mais na imagem dos pecados que cometeu, dos crimes que cometeu e, portanto, do facto de ser um ladrão assumido e um ladrão duplo, físico e metafísico, não é? Um ladrão na terra e um ladrão em relação a Deus. É uma situação muito, muito estranha. Deixem-me só pegar aqui na sequência do texto, mas isto não está fácil. A passagem. Não, aqui está bem, isso não está bem. Isso não há problema. Não, eu queria manter as minhas notas ainda acessíveis, apesar disso. Pois, não sei porque não está. Ok. Está bem. Ok. Mas não está disponível. Eu vou dar aqui apoio. O Medeiros lê o texto duas vezes e fica espantado das duas vezes, não resolve a perplexidade à segunda leitura, porque o que o espanta a ele não é o facto, não é o que o Silvestre confessa. Ele é muito tolerante com os crimes que ele confessa, todos, com os roubos, com ele isso para ele não é nada demais. O que ele acha estranho é vir confessá-lo em público na primeira página do jornal. Isso é que é complicado para o Medeiros de entender e aceitar. Bem, de certa maneira, é uma dificuldade formal com o uso da linguagem da confissão num jornal. É isso que preocupa o Medeiros, o diretor da Comarca de Corgos. Ou seja, é a expressão pública da confissão, a expressão sem disfarce de uma vida de roubo, a declaração aberta de um ladrão, de que é e tem sido ladrão toda a vida. É isso que incomoda o diretor do jornal. Não é propriamente os crimes, não são os crimes que ele cometeu, é a declaração de que se cometeu mais do que um crime, incluindo roubar as sobras de milho numa festa religiosa. O uso que o Silvestre faz da capacidade de escrever é aqui muito mais importante, para o Medeiros pelo menos, que é o diretor do jornal, do que o conteúdo transmitido pelo escrito. É o ato de vir publicar é que é muito inaceitável. Só é, na circunstância menos importante, esse modo de se exprimir, só é, na circunstância menos importante do que o próprio poder de publicar. O poder de publicar está nas mãos do Medeiros e depois, logo a seguir, está nas mãos da Maria dos Prazeres, que é a senhora, que é a mulher dele e que é a mulher do Silvestre, e que interrompe aquela reunião, aquele pedido de publicação, e pronto, e acabou-se a publicação. Não há publicação nenhuma, porque ela leva-o dali para fora, e parte do princípio que ele está a fazer uma asneira qualquer, porque ele anda muito, muito estranho, e depois é uma viagem de regresso a casa numa charrete, que é uma coisa
ou épica ou cómica, não sei bem, mas que é um exercício de humilhação total do marido pela mulher. Ora bem, então, em primeiro lugar, é para este ponto que eu queria chamar a atenção neste livro. Não é o meu único ponto, como viram no primeiro slide, há mais dois na calha, mas eu gostava de insistir neste que tem a ver com o uso da palavra. Isto é, com o facto de, nos romances do Carlos de Oliveira, escrever ou não escrever, falar ou não falar, dizer alguma coisa ou ficar calado, não é indiferente ao destino dos personagens. Não é nunca indiferente ao destino dos personagens. Não é indiferente à história que lhes acontece, nem é indiferente àquelas partes da história que lhes acontecem, enfim, o pior que lhes podia acontecer. Para explicar as coisas muito rapidamente, ou para passar para o assunto em que a Alcateia é particularmente pertinente. Porque a Alcateia é um dos romances em que coisas muito más acontecem às personagens, mesmo muito más. E é, como eu disse, o segundo que ele publicou, e o tal que nunca foi reeditado durante a maturidade do autor, embora as revisões que ele estava a fazer estejam documentadas e que tem intenção de publicar e existir. Como sabem, o livro foi apreendido na primeira publicação, em 44, foi apreendido pela PIDE, ou por denúncia da PIDE, ou por denúncia da censura, foi apreendido, mas o Carlos de Oliveira modificou umas passagens para que tinham excessivo conteúdo político ou pelo menos é essa a explicação que é dada, não conheço o dossiê em pormenor, e ele fez uma segunda edição logo em 45. E essa saiu e foi circulando até há poucos anos. Os 4 romances contam histórias todas passadas na mesma região, na Gândara, Cantanhede, Mira e fora. E há mesmo personagens que circulam de um nível para outros. Alcateia é o único, e para algumas pessoas isso pode ter significado na relação difícil que o Carlos de Oliveira terá tido com o romance, é o único que conta uma história de ladrões. Do bando que tem como líder um velho, é classificado assim expressamente, chamado João Santeiro. E, portanto, temos aqui o livro acompanhado do tal prefácio do professor Val Silvestre, e recomendo as duas coisas. Recomendo o romance e recomendo a leitura do prefácio, que é bastante bom. É nesse romance de bandidos que eu gostava de sublinhar a importância, embora não pareça assim muito óbvio, mas a importância da fala, das palavras. E se nós omitirmos o título e a epígrafe do livro, aqui mais maneira qualquer. É alt, aqui sim. E mudando de Slide, não é? Ok, agora já estamos ali, à partida. Pronto. Isto é a primeira frase do romance. É a primeira frase. Tirem o título, tirem a epígrafe, tirem o número de capítulo. Primeira frase. Fui à casa de Lourenção matá-lo. Um velho que está a ouvir esta frase levanta os olhos, duvida do que o Leandro acabou de dizer e, numa espécie de comentário cético, diz: estou mesmo com dificuldades hoje. É aqui ali, não é? Aqui para voltarmos Primeiro igual. Não quero voltar. Quero passar para o próximo. Ok. Existe, quem dera. Fui à casa de Lourenção matá-lo. A resposta do velho é: quem dera. Portanto, ele desconfia que aquilo não aconteceu. A resposta da personagem, que entretanto sabemos que se chama Leandro, ficamos a saber, o romance começa sem sabermos quem está a falar. A resposta do Leandro não é repetir o que tinha dito, é repetir só o último verbo da frase. E em vez de dizer fui à casa de Lourenção matá-lo, diz simplesmente
matei-o. No pretérito perfeito, ao mesmo tempo que aponta para o cacete ensanguentado que estava ao lado dele. Portanto, é a prova de que ele cometeu o crime, é a arma do crime está ali com ele. E está fresca. Ele acabou de matar o Lourenção. E os diálogos, a partir daqui, são os diálogos, enfim, eu nem sei se posso chamar isto de diálogos, sinceramente. É aqui. Já está selecionado o PowerPoint e agora aqui. Nessa está Aqui, sim. Ok. Matei. Não merece a pena chorar. Porquê? Porque ele viu lágrimas nos olhos do Leandro. E disse, não merece a pena chorar. A coisa é completamente sem nenhuma espécie de drama. Não é? Uma outra personagem que está ao lado, também a beber na mesma taberna, o Pereira, diz, Lourenção andava a pedi-las. Aposto que não tem Padre Nosso por alma. E isto aqui que não parece nada, é uma coisa importante, porque um Padre Nosso também é uma coisa que não é possível fazer na homenagem a um morto se não se falar. Ou pelo menos se não souberem as palavras que distinguem um Padre Nosso de uma Ave Maria. E por alma de um morto, o que se reza normalmente é um Padre Nosso. E é aquilo que este Pereira diz, não há. Ninguém vai rezar um Padre Nosso, por alma dele. E portanto, o problema fica colocado desta maneira. Ele está morto, um diz quem dera, o outro diz não há problema nenhum porque ninguém quer saber disso e as pessoas ficam, ninguém vai rezar por ele. E como o outro insistiu, como o velho, ele é só designado assim, neste primeiro capítulo é só designado assim, o velho. É o velho e o Pereira, é o auditório do Leandro, do Manuel Leandro. Mais tarde ficamos a saber que o Leandro é um sobrenome ou um apelido. Ele fica apenas com estas reações em que é como se o crime não fosse um crime. Não é? E então, quando, passados uns pequeninos acontecimentos na taberna, coisas de sumenos, o taberneiro que se aproxima, uns copos de vinho que se trazem, quando isto acontece, ele responde àquela observação sobre não é caso para chorar. E diz, chora com raiva de não poder matá-lo outra vez. O argumento não é muito convincente, depois quando nós conhecemos a história da razão pela qual o Leandro matou. Mas o problema é sempre estas frases, são isto, curtas, brevíssimas, e não, é como se não houvesse diálogo, no sentido de não há contraponto. Salvo aquela observação do outro que diz que não é, do velho que diz que não é caso para chorar. Depois de dizer que se chora por não poder matá-lo outra vez, acontece isto. Leandro levantou-se bruscamente e saiu sem mais uma palavra. O itálico, o sublinhado, é meu. Isto é uma característica que está no início de um romance de bandidos, num romance que começa com um crime, e é como se os problemas principais fossem não o crime, não a morte, mas aquilo que as pessoas dizem acerca ou do crime que cometeram ou do crime que o outro acabou de lhes declarar que cometeu. E, portanto, ou se fala muito, ou se fala pouco, ou se dizem umas frases curtas e depois não se diz mais nada e abandona-se a taberna, naquele caso. Mas o problema não é propriamente a morte. É o foco do romance
é na linguagem utilizada, é na maneira como as personagens, o foco é o modo como as personagens utilizam a linguagem. Um modo poupado, um modo em que chegam ao ponto de dizer uma frase curtíssima e sair de repente sem dizer mais nada, e não acontece nada, não aconteceu nada ao Leandro, não desmaiou, não teve um colapso, nada, saiu, foi-se embora, desapareceu da taberna e não deu explicações. Não há explicações, não há história, não há mais pormenores, não há mais coisa nenhuma. Quem era este Lourenção que é morto? Este Lourenção é uma personagem que é evidentemente odiada na vila, na aldeia, que se chama Covão. É uma personagem odiada, e é uma personagem odiada por uma razão muito simples, porque é um explorador. É um explorador, foi contrabandista, a certa altura deixou um homem em muito mau estado, lá numa rixa, fugiu, saiu do Covão, foi-se embora, desapareceu e acabou como um contrabandista na fronteira de Portugal com a Espanha. E quando chegamos ao ponto em que ele está na fronteira, em que ele está a ver a Espanha, a maneira como o narrador conta a história dele, é esta que aqui está. Até que certo dia viu do alto de uma fraga terras de Espanha à sua frente. E ali ficou por não poder passar. Mas agora reparem muito bem a seguir. Conheceu homens de fala arrevesada e ouviu da sua boca histórias maravilhosas de sedas e oiros. É a partir daqui que ele decide ser contrabandista. Até porque ele encontra homens de fala arrevesada que contam histórias maravilhosas de sedas e oiros. É basicamente por causa de terem contado histórias desta maneira, daqueles homens de terem contado estas histórias, é que ele muda de vida quando já veio da Gândara para uma montanha, alguns no interior de Portugal, onde se vê em terras de Espanha. E aí decide aqui falta uma citação que era interessante, mas é um momento em que o narrador diz simplesmente Lourenção percebeu que a sua vida tinha mudado de rumo. Portanto, mudar de geografia, mudar de histórias, mudar de rumo. É basicamente isto que acontece. A sequência é esta, não acontece mais nada. Ele não tem mais nenhuma razão para se tornar contrabandista, mas fica contrabandista e o que é que acontece? Enriquece com o contrabando, torna-se o chefe dos contrabandistas e ao tornar-se o chefe dos contrabandistas enriquece a sério e volta para a terra onde faz a aplicação do seu capital. A aplicação do capital é empréstimos com os quais ele destrói a vida dos outros, basicamente. Portanto, empresta o dinheiro, eles não conseguem pagar e ele ou fica-lhes com as terras ou fica-lhes com a casa, mas arranja sempre maneira de ir alargando o seu capital e o seu conjunto de propriedades. Este é o meu ponto. Se para os neorrealistas a economia era importante, a economia está na alcateia, indiscutivelmente. Isto tem a ver com sedas e oiros, com o desejo de enriquecer e com a capacidade de se transformar de um pobre sem eira nem beira, como era o Lourenção, num rico e num rico sem escrúpulos. Portanto, um explorador da pobreza alheia. É o que ele se torna. E, portanto, o tema económico é absolutamente indiscutível no romance, que se aliás é um romance de ladrões, se o classificarmos assim, é evidente que o tema do roubo é o tema da propriedade. Portanto, é isso que está no centro da história. Mas nunca separado das palavras. Nunca separado da fala, nem de ouvir histórias. De contar histórias e ouvir histórias. Estas duas coisas estão completamente ligadas no enredo deste romance. Aqui e no resto do romance todo. Um outro episódio que prova isto e que vai mostrando isto é o episódio em que o Lourenção, que é recuperado pela memória de outras personagens, em que o Lourenção, que agora já está morto neste momento, as pessoas estão a fazer a recoleção do que foi a vida da personagem, e é um episódio em que ele levou um proprietário, um devedor dele ao suicídio,
enforcou-se em casa. Ele tinha dito, podem cá vir tirar-me de casa, eu não saio, só saio daqui morto. E a frase seguinte do narrador é, e só saiu morto. Porque antes que a polícia lá chegasse, ele enforca-se. O que é que acontece a seguir? A população vai à porta. Esta expressão. Foi todo um mês, depois deste suicídio, que a voz do povo bateu à porta de Lourenção. Desgraçador, maldito. E outras coisas que terão dito. Esta é apenas uma síntese. Isto é apenas uma síntese. O que é que acontece a seguir? É simples. Ele, quando chega a hora de fazer pagamentos às pessoas a quem trabalha, diz-lhes que eles estão a receber muito mais do que aquilo que merecem, não fazem nada, não trabalham nada, e portanto de hoje em diante reduz a jornada. E menos língua para a outra vez. Quem fala muito cai nos dentes. O tema da fala, o tema do falar ou não falar, do dizer ou não dizer, das consequências de falar ou não falar, está na história. Está dentro do discurso das personagens desta história e é central para um romancista, que eu não tenho problemas nenhum em qualificar como neorrealista se me pedirem para o fazer, desde que o neorrealismo inclua o problema da linguagem, o problema da relação com a linguagem e dos efeitos do uso da linguagem. Porque o que é que faz o Lourenção? Mistura no mesmo gesto, no mesmo ato, a redução do salário e, portanto, a vingança ou a punição. Porquê? Por terem falado. Por terem ido à porta dele chamando-lhe desgraçador e maldito. Isso é o suficiente para ele punir os trabalhadores com uma redução de salário. Os dois temas não é possível distinguiçá-los. O ato de vingança é um ato de vingança por causa daquilo que disseram dele. E é um ato de vingança económico, digamos assim, direto. Portanto, eles ficam mais pobres ainda à conta de terem falado à porta dele dizendo aquilo que pensavam. Este é o tal velho que, a certa altura, logo no início também, faz uma reflexão e diz: ali estava no que dava uma vida daquelas. Lourenção, o senhor das terras, dos poesios e das gentes do covão, morto a cacete como um cachorro danado. O romance todo tem este ambiente de violência que encontra-se em alguns outros capítulos dos romances do Carlos de Oliveira, com exceção do Finisterra, mas nunca com este nível de intensidade, nem com esta continuidade de princípio a fim do romance. Portanto, o facto de ele ter morrido à castada, literalmente à castada, não é indiferente. É também objeto de interpretação. Ele morre de uma certa maneira e essa morte era aquilo que, em princípio, era impossível de acontecer a uma pessoa poderosa. Portanto, as relações de poder aqui dentro do romance são absolutamente essenciais. Não são apenas nem poder económico, nem poder político, nem poder administrativo, nem poder policial. São também poder de linguagem, poder de utilização da linguagem, poder de domínio sobre a linguagem dos outros e sobre a possibilidade que os outros têm de falar ou não falar. E não há aqui nenhuma presença, o romance é de 44, volto a lembrar, não há nenhuma presença do Estado Central, não há nenhuma presença da PIDE, não há nenhuma presença do salazarismo propriamente personificado. Nada. É só a administração local. A polícia, o administrador, o Dr. Carmo e as figuras que são importantes localmente. Era uma outra das acusações que faziam ao Carlos de Oliveira também, seria ter isolado o neorrealismo ali na Gândara, ficou a coisa muito, muito localizada e a capacidade daquilo se tornar universal era complicada. Mas pronto, o nível de linguagem o nível de relação com a violência, logo no início do romance, é este e traduz-se nas frases, na maneira como as frases são ditas. Este velho sai da taberna e, em vez de ir à casa do morto, como todo o povo estava a ir, vai à casa do próprio assassino, do próprio Leandro, para tentar saber mais alguma coisa sobre porque é que ele fez aquilo.
Quando encontra o Leandro, ele está com a cabeça entre as mãos, ouvem-se choros e ele diz, sente, penso que aqui o verbo sentir é no sentido ouve, depois de tudo o que nos tinha feito, e ele a falar do Lourenção, é o Leandro a falar do Lourenção, de roubar, de matar à fome, desgraçou uma filha. É a última forma de poder que nós vemos exercida aqui para sintetizar, só no primeiro capítulo, toda a história do Lourenção e da razão pela qual ele morreu. Que é, além do mais, este desgraçado aqui significa, literalmente, violar. Ele violou a filha do Leandro. E é no momento em que ele fica a saber, pela filha, que ela foi violada nos canaviais pelo Leandro à força mesmo, contra a vontade dela, é nesse momento que ele pega num cacete ferrado, se dirige à casa do Lourenção e o mata. Isto é uma outra personagem feminina a contar isto ao outro auditor do Leandro, que é o Pereira, o tal Pereira. Desgracei-me, foi o Lourenção à força, tinha sido o que a Mariana, que é a filha do Leandro, disse. O Leandro agarrou um cacete ferrado e saltou aqui. Foi isto que se vê, acabou-lhe com a raça. Matou, engana. O sentido da deliberação com que o crime é cometido, este para mim é um ponto importante, da intencionalidade com que o crime é cometido e do impulso, da força que levou o Leandro a nem pensar e ir direto à casa do Lourenção e matá-lo, é uma força sobre a qual ele não tem segundos pensamentos, não tem segundas ideias. Portanto, quando nós chegamos ao fim do capítulo, isto é uma aula ótima, estamos quase no fim, estamos no fim do primeiro capítulo do romance, à meia-noite saímos aqui, o que ele diz na conversa com o velho, no final do capítulo, não estou arrependido. Continua Leandro, matava-o outra vez se pudesse. Não há aqui nenhuma noção de culpa, há apenas uma espécie de lamentação de que a morte seja mesmo irreversível, porque o ideal era poder matá-lo, ele renascer e a seguir poder matá-lo novamente. Isto é a representação do povo da Gândara, tal como o Carlos de Oliveira o conheceu, imaginou que ele era, pelos conhecimentos que tinha por experiência direta, uma vez que passou ali grande parte da infância dele, e a representação não tem nenhuma espécie de complacência ou de hipocrisia na representação do povo, como se o povo fosse todo bem intencionado, como se as pessoas fossem todas muito respeitadoras umas das outras. Não. Aqui mata-se quando é preciso matar. E se fosse preciso, matava-se uma segunda vez. De preferência, matava-se uma segunda vez. O fecho do capítulo é entregue ao velho. As últimas palavras são do velho. Quando ele ouve aquela frase do Lourenção, ele fecha os olhos. Quando ele ouve o do Lourenção, Leandro, dizer que a filha foi desgraçada, ele fecha os olhos. Ele depois diz esta frase que vimos agora, e o velho abriu os olhos, estendeu um braço para o ombro do outro e disse apenas: ficou feito o que um de nós faria mais tarde, mais cedo. Se a pessoa quiser interpretar um bocadinho dedicar aqui um bocadinho à hermenêutica desta passagem, em primeiro lugar, sublinhar, sou eu quem sublinha o apenas. Depois desta frase acabou o capítulo e passamos para diante, para outra coisa. E o que isto significa é uma espécie de gesto de aprovação, de solidariedade, de compreensão, e de desculpabilização.
como se o crime não fosse um crime. É como se ninguém tivesse matado ninguém, ou então é como se alguém tivesse feito aquilo que tinha que ser feito, simplesmente é um facto consumado. E seria sempre um facto consumado, mais tarde ou mais cedo. É só uma questão de tempo. Isto também tem, evidentemente, uma intenção consolatória. Não é? É para consolar. E por isso é que ele estende o braço para o ombro do outro, como diz aqui o narrador. Para o ombro do outro. E, de facto, aqui é um outro, mas é um outro como ele. Mas isto não consola ninguém. E, portanto, o resto do romance é as consequências disto. Não ser a verdade, não ser a realidade, não ser apenas um facto consumado, mas ser tão só a interpretação que o velho faz daquilo que o Leandro fez. Porque para o Leandro tem outro significado completamente diferente. Ele vai ter que fugir dali, vai ter que sair da aldeia para não ser preso. E, de facto, acabará preso. Muito mais tarde no romance, acabará preso. É o único do bando do João Santeiro que consegue escapar-se de uma tentativa de roubo e de uma perseguição policial, mas depois, mais tarde, é apanhado. E, quando é apanhado, é condenado. E, portanto, vai para a prisão e com uma pena pesadíssima, que, aliás, o João Santeiro, que é a personagem que surge no capítulo 3º, a convencer, são tudo atos de linguagem. Tudo aquilo que o João Santeiro faz para que o Leandro se junte ao bando, isto é, se torne um bandido, é dizer: tenho a minha choupana à sua disposição. E se você é apanhado, é a África pela certa. E é exatamente isso que acontece. No fim, quando ele é condenado, quando o Leandro é condenado, é levado ao tribunal e condenado, capítulo 29, capítulo muito importante, a condenação é 8 anos de prisão celular maior, mais 12 anos de degredo, ou então, em alternativa, 25 anos de degredo numa possessão de primeiras, é uma colónia importante do Império. Portanto, é a África. 25 anos de África ou 8 anos de prisão, mais 12 de África. E, portanto, o João Santeiro tinha feito uma previsão correta muito antes do julgamento. Quando o julgamento acontece, o João Santeiro está morto. O João Santeiro morre na perseguição policial. Bom, e portanto, como estamos com o tempo contado, vamos já saltar para o final do romance, que é a melhor maneira. Isto hoje é uma aula tipo Reader's Digest, é um velho modelo que já não existe, mas é um modelo ótimo de pedagogia Reader's Digest. Isto é capítulo 30, é exatamente o último capítulo do livro, portanto, saltámos praticamente do primeiro para o último, e a frase que encontro no iniciozinho do capítulo é: mas contra todas as suposições de Madeiros, a tragédia não acabara ainda. Meses correram, e Troncho primeiro, depois Venâncio, cumpriram as penas e voltaram a São Caetano. O Troncho e o Venâncio são dois companheiros do bando do João Santeiro, e, portanto, dois companheiros que foram apanhados mais cedo, que foram levados para a prisão, mas cumpriram penas mais pequenas, porque nenhum deles tinha, como tinha dito o João Santeiro, morte de homem às costas. É esta a frase do João Santeiro: com morte de homem às costas, é a África pela certa. O Venâncio trouxe, tinha só roubos, e, portanto, um ficou 1 ano, o outro ficou 8 a 9 meses, e depois saíram e voltaram cumpriram as penas e voltaram para São Caetano. Mas porquê é que o narrador diz a tragédia não acabar ainda? Porque este último capítulo, que é para o caso de haver aqui alguém que nunca tinha lido Alcateia, eu não vou dizer como é que acaba, não vou fazer aqui um spoiler daqueles descarados, mas a tragédia agrava-se no final do último capítulo, já com toda a gente resolvida. O João Santeiro morreu, o Leandro ficou preso, estes dois já saem da prisão, e a tragédia ainda se agrava. Em cima disto
acontecer, mas ainda há uma coisa para acontecer e essa coisa é bem repelente, digamos assim. É o cenário, digamos, é como se o Carlos Oliveira, no último capítulo, tivesse escrito o último capítulo depois de andar a ler literatura gótica, qualquer coisa assim, romances góticos do século XIX, assim, do século, exatamente, uma coisa gore mesmo. É um final absolutamente terrível. Mas porquê é que isto está aqui? Porque o Medeiros, que é o tal diretor da comarca de Corques, que na casa, na Abelha na Chuva, não quer aceitar aquele, ou melhor, fica escandalizado, ou fica espantado com aquela confissão do Álvaro Silvestre, é neste... aqui está a faltar uma citação também. Ok, mas eu lembro. Vou só citar para não falhar o texto. É o capítulo 29. São 3 páginas, mais ou menos. 3 páginas, entre a 206 e a 209. São quase 4. Em que o que é que nós lemos? O texto editorial que esse Medeiros escreveu na comarca de Corges, relatando o julgamento do último personagem do ano que é apanhado, que é o Leandro. A tragédia do Leandro. Como é que o editorial acaba? A tragédia acabou. O narrador no capítulo cita o romancista, o romance desmente o jornalista. Este editorial, aliás, não deixa nada boa imagem em relação à imprensa regional portuguesa dos anos 40. Não é de facto uma boa imagem. Ele faz a história, contando a pena de prisão a que ele é condenado, e o texto é transcrito, o editorial é transcrito, digamos assim, na totalidade. Portanto, a linguagem jornalística é representada dentro do romance. E a maneira como essa linguagem jornalística é uma interpretação naquele caso, do julgamento e do resultado do julgamento, fica perfeitamente evidente pela maneira como o romance acaba no capítulo seguinte, que nada tem a ver com o que o jornalista escreveu, porque a tragédia, de facto, não acabou. E este é um dos problemas do Carlos de Oliveira, mas já estamos muito em cima da hora, eu vou só enunciar rapidamente o que é que eram os outros 2 tópicos e que problemas são estes. A palavra trágica é muitas vezes associada ao Carlos de Oliveira, e é uma das razões pelas quais a ligação dele com o neorrealismo é muito discutida. Ou melhor, é um problema sempre, é um tema complicado de resolver. Porque o sentimento trágico não é bom para quem tem missões ideológicas muito firmes a cumprir no futuro. Não é? A tragédia tem pouca confiança no futuro da humanidade. E sobretudo acontece muito na tragédia aquilo que acontece também aqui ao Leandro, de certa maneira, que é sofrer as consequências daquilo que diz. Porque se ele, em vez de ter ido à taberna dizer matei-me, se tivesse escapulido logo, haveria alguém que o teria visto. Haveria alguém que o teria visto e poderia tê-lo denunciado. Mas era preciso encontrar provas, era preciso garantir. E estávamos nos anos 40, não estamos propriamente no tempo do CSI, não é? E, portanto, as provas científicas não seriam fáceis de obter. E ele teria uma oportunidade de escapar, de continuar para sul, era a intenção dele, escapar para sul de Portugal. Ninguém conhecia o Covão de lado nenhum e, portanto, ele perdia-se no meio da multidão, em Lisboa, em Setúbal, um sítio desses. E a história era outra história completamente diferente. Mas ele foi à taberna e disse, matei. Fui à casa do Lourenço matá-lo, matei. As consequências de ele ter dito isto nunca mais acabam no romance todo. E são essas consequências que são, enfim, um dos fios do romance, não são a única história do romance, não é só a história do Leandro, isso é um ponto importante. Uma outra história é a história do administrador, que é o Dr. Carmo, e do filho do Dr. Carmo, e da mulher também. É de Mengarda, é a única Mengarda literária que eu conheço, além do Eurico Presbítero, da do Eurico Presbítero, é a Ermengarda deste romance, não lembro assim, de repente não lembro mais nenhum.
a maneira como o trágico se exprime, era isto só que eu queria acrescentar, a maneira como o trágico se exprime no Carlos de Oliveira não é, na maior parte das vezes, pelo uso da palavra tragédia, como aparece aqui, como vem com dois sentidos, portanto, não é uma palavra segura, é com a palavra jogo. Isto é uma cena em que o povo ocupa a casa do Lourenção, porque há uma personagem que de repente inventa que era filho do Lourenção, do assassinado, e que inventa mesmo, mente descaradamente, e vai e diz que tem direito à casa porque ele era pai dele. E a mãe dele corrobora a história. A mãe dele tinha uma fama de potência sexual um pouco... e esse é um ponto importante. A fama das pessoas nas comunidades. A opinião pública acerca de cada uma das pessoas. É um ponto que eu acho estranho que os neorrealistas não, em alguns casos, nos mais críticos em relação ao Carlos de Oliveira, se não tivessem percebido disso. Não é? Como é que a linguagem sobre uma pessoa, o discurso acerca de uma pessoa, pode mudar o destino dessa pessoa e como determina a posição que essa pessoa ocupa na comunidade. Por mais que essa comunidade seja iletrada, analfabeta, sem escolaridade, não interessa. Aquilo que se diz é decisivo para marcar o destino daquela pessoa, que pode ser ficar na comunidade, pode ser sair, pode ser ficar relegado a uma posição marginal, podem ser vários, mas nunca sem relação com aquilo que é dito acerca dela. Nunca. Ora, aqui, o que é que acontece? O povo, quando eles ocupam a casa, o povo grita cá fora, viva, viva! Porquê? Porque o Estado vinha apropriar-se da casa. A casa iria para o Estado. É o único momento em que a palavra Estado, como é grande, aparece no texto. E as pessoas estão em luta contra o Estado. E, portanto, era um grito de quem sentia estar a jogar alguma coisa decisiva na sua vida. É evidente que a casa fica para o Estado. Que o administrador pega fogo ou manda pegar fogo a um palheiro que está ao lado da casa, e o povo que entretanto se aglomerou lá dentro foge todo da casa e a casa fica nas mãos da polícia, é arrestada. É objeto de um arresto e, portanto, ninguém na aldeia beneficia daquela vaga, não é? Daquela casa que fica vaga. Esta é a maneira como o Carlos de Oliveira introduz, na minha opinião, a questão da tragédia dentro dos livros. É a dimensão do jogo. Aqui o Dr. Carmo está a falar, está a refletir sobre o problema das colheitas. Ele é também proprietário, é administrador e é proprietário de terra. E, pelos vistos, ele foi dos que está em combate, digamos assim, em competição com uma outra personagem, um outro proprietário, Cosme, se alguém se lembrar, Cosme Sapo, o apelido é de facto difícil, Cosme Sapo. Ele está em competição e ele acha que, no caso dele, foi o que fez as melhores colheitas, apesar do ano ter sido péssimo. Com sorte, o Dr. Carmo podia ir mesmo além das despesas. Era uma questão de jogo. Aproveitar as faltas, colocar o produto na melhor altura. Jogo. Ele não diz nem cálculo, nem contabilidade, uma questão de contabilidade, uma questão de oportunidade, de sentido do mercado, não, nada. É jogo e sorte. Aproveitar as faltas, colocar o produto na melhor altura. Há outras ocorrências da palavra jogo ao longo do romance e é sempre este o sentido. É qualquer coisa que pode ser decisivo no destino das personagens, mas que nunca está nas mãos da pura racionalidade. É aleatório, é preciso ter sorte, é preciso apostar. Lembra-se do que é que dizia o Pereira? Aposto que ninguém lhe reza um Padre Nosso por alma. E no caso
Carlos de Oliveira é como se estas coisas se decidissem assim. É por isso que no romance, que para mim é a obra-prima dele como romance, que é o Pequenos Burgueses, um dos capítulos fundamentais, um dos capítulos absolutamente mais notáveis da literatura portuguesa do século XX é um capítulo que se passa todo numa mesa de jogo. As personagens estão à volta de uma mesa de jogo, jogam e há uma troca de falas entre as personagens em mais do que uma língua, porque uma das personagens é um espanhol, e entre falar e jogar há ali uma relação direta. E essa também é a minha ideia. Entre a linguagem e o pôr em jogo as coisas, o resolver uma questão que é uma questão de jogo, o apostar nisto ou apostar naquilo, parecem coisas pouco, se quisermos pôr isto em termos neorrealistas, parecem pouco marxistas, não é? Parecem pouco baseadas na diferença entre infraestrutura e superestrutura. Como é que eu separo aqui a infraestrutura da superestrutura? Como é que eu consigo separar as duas dimensões? Como é que eu consigo tirar o que é infraestrutura económica e superestrutura verbal ou ideológica? Está tudo misturado. No Carlos de Oliveira, as duas coisas não têm hierarquia, não têm diferença de nível. Funcionam no mesmo plano. O terceiro tema que estava lá anunciado é as atmosferas, mas isso é uma coisa muito simples, é um problema com que alguns críticos continuam a lidar com dificuldade, que é um problema daquelas representações da situação atmosférica à volta dos acontecimentos, que foi muitas vezes considerado um retorno, um retrocesso romântico, porque os momentos mais dramáticos eram acompanhados de chuva, eram à noite, via-se a lua, ouve-se uma coruja a piar, as pessoas dizem, isto é romantismo. Não é romantismo. Não é romantismo. Ele está a representar a Gândara. É isso que ele está a fazer. Os romances são na Gândara. A Gândara não é Lisboa, onde a gente já só vê coffee labs e não sabemos onde é que está uma árvore. Não. São zonas que são urbanizadas, têm aldeias e vilas, mas depois têm campos à volta e a vida é uma vida em que a natureza tem presença. Essa presença da natureza, essa relação com o ambiente natural é uma força que para os romances do Carlos de Oliveira, não sei se para o Carlos de Oliveira como pessoa, mas para os romances do Carlos de Oliveira é decisiva. Aquilo que ele está é a criar e a tentar ser sensível a atmosferas que rodeiam os acontecimentos e as personagens. Sem essas atmosferas é como se nada de importante do ponto de vista romanesco acontecesse.